Bem-vindos ao nosso aulão 2023. Esse aulão vai ser um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre ciência. Bom, vocês terão que mandar um vídeo de 1 minuto e meio com esse tema, mas o que será mesmo que vocês vão ter que falar? Bom, com as nossas super professoras que darão esse aulão hoje, elas vão explicar tudo direitinho. Mas outra pergunta, vocês conhecem o Colégio Piaget? Bom, vamos ficar com um vídeo que vai falar um pouquinho sobre o nosso colégio. No Piaget, o P significa muitas coisas. Um P de preservação. Nosso colégio tem a maior área verde do ABC, na intenção de inspirar a todos que ali estão. P de profissionalismo. Há 45 anos, proporcionamos uma educação humana de qualidade e excelência. P de protagonismo. Um espaço de liberdade, onde cada aluno é protagonista de sua própria aprendizagem. P de parceria. Construímos uma história que atravessa gerações. Uma busca constante por conhecimento nos levou a parcerias valiosas que hoje expandem nossos horizontes. P de proximidade. Estimulando conexões, desenvolvemos relações de respeito e experiências positivas. P de preparação. Nossa educação integral prepara os estudantes para enfrentarem desafios e realizarem seus sonhos. Prosperando há 45 anos, o Colégio Piaget escreve uma história de sucesso. P de Piaget. Educação humana, formando pessoas brilhantes. Muito bem, agora nós vamos ficar com uma super aula, com umas super professoras que são a Ju, professora de História, e a Lise, professora de Química. Olá, gente, tudo bem? Então, nosso tema de hoje é ciência para quê? A escolha é sua. Por que será que escolhemos esse tema, não é, professora? Porque a história nos conta que o ser humano, o único ser vivo que tem a racionalidade e o movimento de pinça, e nós podemos transformar tudo, a natureza, a nossa relação humana, e criar e transformar o mundo em que vivemos, nós podemos escolher para o bem ou para o mal. Já dizia Richard Dawkins que se você quiser praticar o mal, a ciência tem armas para isso. Mas também, se você quiser praticar o bem para a sociedade, inclusive para você mesmo, a ciência tem muitas ferramentas para isso. E vamos começar falando da história, Grécia Antiga. Vamos ver um slide da Grécia Antiga. Nesse slide da Grécia está mostrando que o mundo grego, ele vai criar a filosofia. Os gregos, eles não só criam a filosofia, como eles criam várias áreas do conhecimento. Isso por quê? Porque eles tinham uma visão antropocêntrica de mundo, o homem no centro de tudo. O homem como ser racional, não dependendo mais dos deuses, os deuses não têm controle sobre o ser humano, e os gregos puderam inventar muita coisa. Dentre elas, como a ciência nasce, não é verdade, Liz? Com certeza, Ju. Não tem como a gente falar de ciência, sem falar de filosofia. E dois filósofos que estreitaram essa relação foram Leucipo e Demócrito. Eles indagavam naquela época do que a matéria é constituída, do que nós somos constituídos. E para responder essas indagações, surgiu a teoria da atomística. O que seria a teoria da atomística? Eles explicavam que a matéria era constituída por átomos. O que são átomos? Partículas indivisíveis. Nossa, Lizzy, mas os gregos foram demais, né? Átomos. Eram os mesmos átomos? O átomo que a gente conhece hoje não é o átomo que Leucipo e Demócrito idealizaram lá na Grécia Antiga, pois, como tudo na vida, passa por uma evolução. E o que é muito importante a gente saber é que essa evolução ela acompanha um contexto histórico, o desenvolvimento tecnológico, e conhecimento é feito por seres humanos. E seres humanos, ele é diretamente influenciado pelo seu contexto histórico, pela evolução tecnológica, certo, Ju? Certíssimo, exatamente.
E vamos falar um pouquinho de Idade Média dentro desse contexto histórico. Porque a história, meus queridos, ela vai apontar uma sequência lógica de visão de mundo. Se os gregos tinham o antropocentrismo em suas mãos, agora, com a Idade Média, queda do Império Romano, uma nova ordem social surgindo e a Igreja Católica sendo a principal instituição, nós temos uma outra visão de mundo, o teocentrismo, Deus no centro de tudo. E como que ficava a ciência nessa história? O slide mostra um pouquinho, o slide da Idade Média. Olha só, como nós estamos vendo no slide, nós temos a Idade Média, o teocentrismo, Deus no centro de tudo, como a gente já conversou. E qual que é a ideia? A igreja controlava o conhecimento. E quem detinha esse conhecimento, que era a igreja, ela tomava conta de tudo. E quem ousasse, na verdade, a ter esse conhecimento por conta própria, era considerado herege, bruxo, bruxa, iria para a fogueira. Só que não estava nada vazio, nada. A Idade Média, ela tem muita coisa, muita criatividade, muita transformação humana também. Como na ciência, a alquimia. A alquimia, o que a gente vê em vários filmes. Eu te pergunto, Ju, quando você fala em alquimia, pensa em alquimia, você lembra de quê? Ah, do Harry Potter. Eu também, Harry Potter. E por que Harry Potter? A famosa pedra filosofal. E Ju, existe essa pedra filosofal? Será? Não sei, será? Então, o que os alquimistas queriam tanto com essa pedra filosofal? Eles tinham dois objetivos principais. Com a pedra filosofal, descobrir o elixir da longa vida e a transmutação de metais menos nobres em ouro. Será? Uau. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue fazer agora ouro nesse momento? Nossa, vamos tentar e você me dá a Vamos, receita. né? Vamos ver. Vamos lá. Aqui, gente, a gente vai fazer um experimento. Nós temos aqui esse tubo de ensaio. Ju, fica com você, porque se a gente tiver ouro, já fica na sua mão, entendeu? Adorei. Aqui a gente vai usar nitrato de chumbo, ok? Trato de chumbo. Vamos lá, Ju. Só vou deixar, pega aqui mais em cima, Sim, para o pessoal acompanhar aqui a transformação. Ai, gente. Gente, que cor que é o nitrato de chumbo? Nenhuma, né? Incolor. Transparente, né? Incolor. Coloca bastante. Muito ouro. Muito. Coloca, vamos lá. Nitrato de chumbo. Coloca. Pronto. Ótimo. Agora, eu vou pegar iodeto de potássio. Ju, algo incolor. Qual incolor? Ouro? Será? Eu não acredito, não. Vamos ver. Vamos ver. Mais pra cá. Vou colocar uma gotinha. E aí? Pode misturar, Pro? Pode. Olha só. Ajuda aí. Olha aqui. Nossa, tá agitando. Duas amarelo, coisas gente. incolores. Ficou o quê? Formou um precipitado amarelo. Será que isso é ouro? Será? Talvez. Pode misturar, Pro? Pode. Quer colocar mais iodeto de potássio? Eu quero mais amarelo. Coloca mais. Tá vendo que não tá solubilizando, Ju? Sim. Tá ficando fundo, né? Porque o que que acontece? Na realidade, o que está acontecendo aqui é uma reação química. Então eu tenho duas substâncias iniciais, que é o iodeto de potássio e o nitrato de chumbo, perdão. E aí, quando esses reagentes se encontram, acontece um rearranjo entre esses átomos. E com esse rearranjo, formam-se novas substâncias, que é o iodeto de chumbo, que está aqui no formato o quê? No estado sólido. E ele tem essa coloração amarela. Quando a gente brinca, né, que a gente está transformando aí em ouro. E quando eu estou fazendo reação, eu estou lembrando muito da prática do quê? Dos alquimistas. Se a gente sai lá da Grécia Antiga, tudo uma parte mais filosófica, empírica, posso falar, campo das ideias, aqui os alquimistas, eles trazem o campo da experimentação. Ele trazia o quê? Eu quero experimentar, eu quero ver acontecer. E os alquimistas, muito foi julgado naquela época como bruxos, bruxaria. Sim, principalmente, exatamente, principalmente por conta da Igreja Católica, certo, Ju? Certo. E aí o que acontece? Os alquimistas, muitos são considerados
como pseudos químicos, porque eles trazem contribuições importantíssimas para o desenvolvimento científico e principalmente para a química. O que eles queriam descobrir sobre o elixir da longa vida teve uma contribuição enorme para o desenvolvimento da química medicinal, porque naquela época, Ju, pensa comigo, era muita doença, muitas pestes, sim, muitas pestes. Nessa idade era assim. Muitas pestes, a expectativa de vida era muito pequena. Então, o que eles queriam? Conseguir um elixir que poderia ser um líquido ou um metal que ia possibilitar uma maior vida para eles. E todo esse estudo que os alquimistas fizeram contribuíram para o desenvolvimento que hoje nós chamamos de química medicinal. E quando eu falo que é importante sim, quando a gente fala de ciência, a gente falar de história, porque ciência ela é coletiva. E quando eu falo que ciência é coletiva, não é porque a gente precisa valorizar, lógico que também, né? Valorizar os trabalhos já feitos por outros cientistas. Porque se a gente for fazer uma pesquisa atual, a gente vai fazer uma revisão bibliográfica. Sim, com certeza. A gente vai buscar o que já se sabe sobre esse assunto. Mas quando eu falo que ciência é coletiva, é porque quando a gente faz ciência, a gente pensa no coletivo, na nossa sociedade. Exatamente. E desde a antiguidade, como nós vimos, não é verdade? E olha só, se ciência é coletiva, quando a gente quebra a Idade Média para uma nova era histórica, nasce também cada vez mais transformações na ciência. Então, Lizy, quando a gente fala de elixir da longa vida, né, a gente pensa, eu pensei agora, sério mesmo, nos cremes da juventude, nas vitaminas e tudo mais. E a gente vê que começa lá na história. Mas vamos falar um pouquinho depois da Idade Média que vem, Idade Moderna, que é o nosso próximo slide. E esse slide da Idade Moderna vai mostrar muitas transformações, muitas mesmo. Isso porque foi na Idade Moderna que nós temos renascimento cultural, com Leonardo da Vinci e outros cientistas e artistas. Nós temos também, ainda um pouquinho antes, na Idade Média, o surgimento da burguesia, comerciantes, banqueiros e artesãos que vão se tornar um grupo super poderoso economicamente e com uma história que até hoje, até nos dias atuais, são desenvolvidos, continua um grupo poderoso e com várias descobertas. Grandes navegações, descobrindo um novo mundo, absolutismo, mercantilismo, ou seja, a Idade Moderna ela é efervescente, principalmente na área do conhecimento. Isso porque dentro da história volta ao antropocentrismo com renascimento cultural. Renascimento, renascer, voltar à influência greco-romana. Percebe como a história vai funcionando? Como um ir e vir, como a Lizy tinha dito, a ciência é coletiva, a história é coletiva, o ser humano é coletivo. A gente não consegue fazer nada sozinho. Por isso que na Idade Moderna volta com tudo a visão antropocêntrica. O homem no centro de tudo. E Ju, uma coisa só que eu acho importante falar, que quando a gente fala de coletividade, que igual a temática, para que ciência, né, para o bem ou para o mal, que quando a gente pensa no coletivo, a gente tem que pensar nos benefícios, nos malefícios que a ciência pode trazer para a sociedade, né? Exatamente. E isso é muito importante a gente pensar que é importante desenvolver habilidades como a criticidade, a análise, para a gente entender se aquele conhecimento científico vai ser favorável ou não. Exatamente. Né? Por isso que da Idade Moderna à Idade longa, né, ainda do século XV ao século XVIII, nós temos de Leonardo da Vinci a Lavoisier, o pai da química, e agora é com você um novo experimento. E quando a gente fala em idade moderna, certo? Sim. Idade moderna, a gente pensa em Lavoisier. E Lavoisier fala o quê, Ju? Lembra? Lá do seu ensino médio? Sim. A famosa frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo se transforma. Muito bom. Então, Lavoisier vai resgatar essa ideia de reações químicas. Resgatar não, né? Porque todo o trabalho dele está fundamentado nas reações químicas.
E se a gente falou de reação química lá na alquimia, a gente vai trazer uma nova reação química aqui. Porque se a gente, melhor do que definir reação química, é a gente vivenciar uma reação química acontecendo. Verdade. Então vamos lá. E uma coisa que é importante a gente falar nesse momento, que além do estudo da reação química, a gente tem um estudo muito grande da matéria no estado gasoso. Então essa reação química que a gente está trazendo hoje vai trabalhar também com a formação de produto no estado gasoso, ok? Que na outra reação a gente não trabalhou com formação de produto nesse estado, ok? Então vamos lá, Ju, precisa de ajuda. Ai, ai, ai. Aqui temos Erlen, corante, ok? Pode colocar o corante, cada um. Aqui é essa cor, certinho? Pode seguir. Um pinguinho. Enquanto isso, Um pinguinho? fica à vontade. Mas... Olha. Enquanto isso, eu tô aqui, ó, só verde. em outro reagente. Tô mandando bem, Elisa. Isso mesmo, Ju. Aí tá o corante e aqui, Ju, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô pegando 20 ml de peróxido de hidrogênio. Você sabe o que é peróxido de hidrogênio, Ju? Não. Peróxido de Eu era hidrogênio muito tá na nossa casa, Ju. É a água oxigenada, certo? Mas a água oxigenada que a gente usa lá na nossa casa, ela tá bem diluída. Agora aqui a gente tem o peróxido de hidrogênio mais concentrado, tá? Maravilha. Temos aí 3 Erlens, 3 medidas aqui de peróxido, ok? Ok. Agora a gente vai pegar o queridinho de toda dona de casa, meu queridinho detergente, né? Vamos colocar um pouquinho aqui de detergente. Foi bastante, né? Ok. Sim. Nem tô exagerada, né? Vamos colocar mais um pouco. E agora, vamos colocar peróxido de hidrogênio. Vou colocar aqui, que eu tô com luva. Tá. Segurança é importantíssimo em laboratório, quando a gente vai mexer com produto químico, certo? Então, por isso que aqui no PAG, em laboratório, a gente usa jaleco, toda a proteção. Então, vamos lá. E Mônica, você tá aí só olhando? Vem pra cá. Aí agora, a gente faz aqui, vai dar certo, né? Vamos tirar aqui. Vamos tirar. Vamos Vocês tirar lembram que eu sou aqui. professora de espanhol, gente? Pra dar uma batidinha? Dá uma batidinha, né? Vamos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse reagente aqui. No 1, no 2, no 3, no já? Então vamos. Vamos. No 1, 2, 3, já! Muito legal. Muito legal! Olha Foi mais assim. isso. Maravilhoso. Foi. E Foi esse essa. foi mesmo porque eu pus menos corante pro... Não, o corante é que ela não vai ter influência na velocidade da reação. Tá. O que aconteceu para isso ser mais devagar, lento, está relacionado aqui, ó. O iodeto de potássio. Não sei se vocês estão vendo daí, mas olha o meu, tem quase nada de iodeto de potássio. Tá. Aqui, olha, professora Juliana, Fraquinho. o tanto de iodeto de potássio que continua no Becker. Sim. Aí por quê? Qual Acho que foi é? um medinho. Qual que é o papel de iodeto de potássio? Tá, Ju? Tá, Mônica? O seguinte, quando a gente coloca água oxigenada no machucado, o que acontece com esse machucado? Já, visualmente. Espuma, bolha. O que tá acontecendo ali? Tá tendo liberação de gás oxigênio. Mas, por que tá acontecendo essa liberação de gás oxigênio? O peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, ou seja, é H2O2, eu tenho um oxigênio a mais, certo? Está sofrendo uma decomposição em água e O2, gás oxigênio. Essa decomposição, ela é super lenta. Tá. E aí, a gente não ia ver aquele tanto de bolinha sendo formada instantaneamente, mas forma bolinhas instantaneamente. O que acontece? A gente tem no nosso organismo enzimas
que são catalisadores biológicos. O que são catalisadores? Eles são substâncias, né, que vai fazer com que a energia de ativação da reação diminua e essa reação aconteça mais rápido. Então, quando a Ju coloca pouco iodeto de potássio, por isso que foi ótimo, Ju. Foi tudo pensado, né? Para eu fazer essa explicação agora. Muito obrigada, viu, gente? Eu amei a participação. Vou deixar vocês aí continuar na aula show de vocês. Então, se no nosso organismo a enzima atua como catalisador, aqui no nosso experimento, quem que atuou como catalisador? O iodeto de potássio. Ok? Certo, ok. E o que tem a ver isso com Lavoisier? Lavoisier, ele estudou tanto a química de uma forma qualitativa quanto quantitativa. E sabe o que ele tinha sempre em mãos, Ju? Balança. Ele queria saber o seguinte: a massa dos reagentes, né? A química é a ciência central, sabe? Quando eu falo isso pro Léo, pro Robinho, eles não acreditam, mas entendeu? Mas é. Então, o que acontece? Ele tinha essa balança. Por quê? Ele queria compreender se a massa dos reagentes que eu tenho no início permanece sendo a mesma no fim com as novas substâncias. Porque o que o Lavoisier fala? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E qual que é a lei que Lavoisier, né, define aí? A lei da conservação das massas. Que a massa das substâncias iniciais, que são os reagentes, será igual à massa das substâncias finais, que são os produtos, em um sistema fechado. Por que em um sistema fechado? Nessa reação que eu acabei de fazer aqui, um dos produtos não está no estado gasoso? Sim. Gás oxigênio? Então ele foi para a atmosfera. Certo. Concorda? Concordo. A nossa balança não vai conseguir mensurar essa massa de O2. Sim. Então, por isso que para ter a conservação da massa, essa reação, qualquer reação, precisa acontecer em um sistema fechado. Ah, Lise, mas se a reação não tiver como reagente ou produto, né, no estado gasoso, se eu tiver um recipiente aberto, tudo bem, vai conservar a massa. E é isso mesmo, vai conservar. Mas eu gosto sempre de frisar para os alunos, né, que a lei de Lavoisier, massa dos reagentes é igual à massa dos produtos em um sistema fechado. Pra gente não esquecer dos reagentes, dos produtos que podem estar no estado gasoso. Certo, gente? E falando ainda de reação química, tem uma reação química, ainda mais que está em pauta, toda essa questão de combustíveis renováveis, de sustentabilidade, COP, que está discutindo o quê? Sim, o meio ambiente, o aumento de CO2. Lavoisier, ele estuda muito uma reação que a gente tem na nossa vida, que é a reação de combustão. Certo? E quando a gente fala em reação de combustão, já me vem na cabeça a idade contemporânea. Posso falar disso? Claro, fica à vontade. Então nós vamos para o nosso próximo slide, idade contemporânea. Quando a gente fala em idade contemporânea, como mostra o slide, nós estamos falando da Revolução Francesa, 1789, quando a burguesia toma o poder político. Então um grupo que agora detém um grande poder econômico, não é? Os donos dos meios de produção, as fábricas, o artesanato, a manufatura, e agora eles derrubam a nobreza do governo, tanto na Revolução Inglesa industrial quanto na Revolução Francesa em 1789, que virou o marco da Idade Contemporânea. E a Idade Contemporânea é, como o próprio nome diz, o nosso tempo, né? Nós estamos numa Idade Contemporânea, que é marcado pela época da burguesia, do capitalismo. Nasce aí o nosso sistema capitalista. E quantas invenções, como a ciência caminhou juntamente com esse sistema, muito para o bem e infelizmente para o mal, mas principalmente com grandes invenções como a combustão, que eu queria passar para você esse experimento. Eu tô louca para ver. Obrigada, Ju. E quando a gente fala em reação de combustão, está diretamente relacionado aos combustíveis.
está sendo muito discutido. Principalmente está muito em pauta o conceito combustível limpo. E eu pergunto para vocês, existe algum combustível limpo? Para refletir, hein? Então, para a gente discutir um pouco sobre essa questão da combustão, eu preparei um experimento para vocês, que se chama o dinheiro que não queima. E aí? Alguém tem uma nota? Quem quer participar? Eu tô fora. Um dinheiro que não queima, vai ficar demonstrar um dinheiro que não queima. Paulo, tem uma nota aí? Não. Nossa, ainda bem que eu trouxe uma nota de R$2. Então vamos lá. É um valor pequeno, né? Isso, exatamente. Porque o dinheiro que não queima, porque a gente não pode queimar dinheiro, né, pessoal? Então vamos lá, vamos usar só esse experimento demonstrativo para a gente discutir um pouco sobre a reação de combustão. Então eu vou mergulhar o dinheiro nesse becker, que aqui a gente tem uma substância, ok? Melhor dizendo, é uma substância, uma mistura. Quem é meu aluno vai entender isso aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Não façam isso em casa, viu, gente? Por precaução, vou deixar isso aqui bem longe. Olha só. Gente. Fósforo. Vamos lá. Seguro? Posso? Segura? Seguro. Vai queimar? Eu seguro. Então, Eu tá confio bom. em você, professora. Obrigada, Ju. Vamos lá. Será que dá pra vocês verem? E aí? Não queimou. Gente, eu tô vendo. Não queimou. Ju, vai, você vai Não verificar. Não queimou. Queimou o Pode dinheiro? pôr. Não Dá pra queimou. mim usar essa nota? Dá. Aqui Não na tá? cantina? Dá. Ninguém vai nem desconfiar que passou por esse processo. E Ju, eu te pergunto, já que a gente tá falando de combustão, de combustíveis, você acha que eu mergulhei essa nota em quê? Alguma ideia? Não sei. Eu mergulhei nessa nota no becker, né, onde tinha álcool. E é uma mistura. Eu não tenho só o álcool do tipo etanol. Eu tenho etanol com água. E o etanol ele é um excelente combustível. E o que acontece? Quando a gente acende, né, o fósforo e a gente aproxima aqui da chama, quem vai queimar vai ser o etanol. E a água que está presente nessa mistura vai como se fosse uma barreira aqui na nota. Por isso que a nota não queima. E quando a gente fala em combustão, é muito importante a gente pensar no seguinte, eu sempre falo, combustão, eu tenho dois reagentes, um combustível, que aí pode ser gasolina, pode ser etanol, pode ser diesel, enfim, e eu vou ter um comburente, que é o gás oxigênio, que está presente no ar atmosférico, porque o ar atmosférico é uma mistura gasosa. E eu vou ter como produto, numa reação de combustão completa, gente, estou falando completa, CO2, que é o famoso quê? Dióxido de carbono e água, certo? Então, o CO2 que está sendo muito discutido, né? Essa questão aí de poluição ambiental. E sim, precisamos falar sobre isso. E quanto mais a gente fala, mais alternativas nós temos também, né? Temos muitas pesquisas que estão desenvolvendo combustíveis mais sustentáveis, ok? Alternativas ao uso de combustíveis fósseis, entre outras coisas. Vale a pena pesquisar, vale a pena falar desse assunto, viu, gente? E aí, continuando, falar um pouco sobre a idade contemporânea, né, Ju? Algo que é muito, muito importante, que tá aí no cinema, que é o filme Oppenheimer. Isso, pronunciei corretamente. E eu também gosto muito do filme da Marie Curie, que é quando a gente fala de radioatividade. Então, acho que essa temática que está muito em pauta hoje em dia, ela faz uma relação muito bacana com a nossa temática, né, do aulão, que é ciência para quê? Para o bem ou para o mal? Então, eu quero puxar aqui para os slides para vocês acompanharem. E aí, pessoal, aqui no slide a gente separou algumas imagens, mas para provocar uma reflexão. Porque essa reflexão vai ajudar muito vocês no desafio que a gente vai propor daqui a pouco. Então aqui nós temos imagens
onde é aplicado o conceito, conhecimento científico de radioatividade. Então a gente tem a radioterapia, que é o conhecimento aí de radioatividade para o bem. Sim. Quantas pessoas, né, precisam utilizar da radioterapia? Os raios-x, né, que é muito marcado essa questão do uso dos raios-x no filme da Marie Curie, né, quando fala de todo esse trabalho desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, não sei se é a Primeira ou Segunda Guerra, vamos lá. A datação por carbono 14. O que é a datação por carbono 14? A utilização de um isótopo do carbono que é radioativo, certo? Que ajuda o que? Na identificação da datação de fósseis. E nós temos aqui o que está sendo muito discutido, a radioatividade, né? O conceito todo de radioatividade utilizado nas bombas atômicas. Que na bomba atômica, né, acontece uma reação nuclear de fissão, né, nuclear, que é uma grande liberação de energia. Não uma liberação de energia tão grande como a fusão nuclear, que acontece no Sol, nas estrelas, a gente não pode esquecer disso. Mas a gente, né, traz essas imagens para provocar uma reflexão em vocês e ajudar aí no momento do desafio, né, Ju? Sim, nesse momento do desafio. E de tudo que nós vimos, né, tanto na parte de história quanto na parte de ciência, e a gente viu que tudo se complementa, e vimos também que o ser humano, tanto em ciência, história, em todas as disciplinas, porque somos seres humanos coletivos, nós não trabalhamos sozinhos, nós não vivemos sozinhos, temos também a questão ética. E por que a gente queria muito falar dessa questão ética, que envolve a ciência, envolve todas as outras áreas do conhecimento, não é verdade? Se o nosso tema foi ciência para quê? A escolha é sua, a gente não pode deixar de falar na questão ética. Como já dizia Aristóteles, olha só, gente, voltando para a Grécia, os gregos inventaram muita coisa. E dentre essas coisas, a ética, que segundo Aristóteles, era uma busca de felicidade individual, mas a partir da virtude, do bem para o outro. Olha que interessante. A busca da felicidade, buscar a felicidade para o ser humano, primeiro é você buscar a justa medida, o equilíbrio, a virtude. Se você exagera em tudo na vida, você não é feliz. Em que sentido? Você vai ter problema físico, vai ter problema emocional, vai ter problema financeiro, certo? Agora Aristóteles já propunha, a ética é a busca da felicidade individual, mas que envolve os outros indivíduos. Então, a partir do momento que você tem esse equilíbrio, essa justa medida, a virtude, fazer o bem para o outro, você também se torna feliz, você é feliz, porque somos coletivos. Daí vai o desafio. O desafio é o seguinte, pensa em tudo que foi falado. E a Lise falou muito bem dos filmes, né? Envolvendo também o cinema, o Oppenheimer. O cara criou a bomba atômica. Destruíram... 2 cidades foram destruídas na Segunda Guerra. Foi muita coisa. A virada de guerra, o sentido de guerra, os direitos humanos, a ONU, tudo vem após a Segunda Guerra e tanta destruição, né? Então, assim, nós temos que perceber o quê? Qual que é a sua escolha? Será que todo cientista presume o mal? Eu acredito que não. Principalmente a ciência, e nos filmes mostram isso, querem o bem da humanidade, né? A radioterapia, o raio-x, o carbono, é tudo para o bem da sociedade. Então, este é o nosso desafio para a gente terminar a nossa aula de hoje. Você vai fazer um vídeo de 1 minuto e meio, como a Mônica tinha falado no começo, escolhendo, pesquisando, dando aquela pesquisada em alguma descoberta científica e a sua aplicação para a humanidade. Essa descoberta, você pode escolher, né? Ela foi usada para o bem ou para o mal. Pode ser em qualquer tempo histórico. Claro que eu acho que uma dica, né, uma dica nossa para vocês
é que a idade moderna e contemporânea, elas tiveram muito mais invenções, muito mais descobertas quando a ciência ela estava caminhando junto com o progresso da humanidade, o sistema capitalista e tudo mais. Hoje a ciência precisa de incentivo financeiro, tanto de governos quanto de empresas, e é assim que a gente caminha. Então pense nisso quando você for fazer sua pesquisa. Qualquer área do conhecimento é uma descoberta e que fez o bem ou o mal para a humanidade, ok? E demonstrar isso num vídeo, pode ser um vídeo explicadinho como nós explicamos, pode ter imagens dessa descoberta, pode ser editadinho, bonitinho, não é? Como a gente gosta também. E vamos deixar com vocês o e-mail para esse desafio. Você grava o seu vídeo e manda esse desafio para desafio.ensinomedio@jpiaget.com.br. Este e-mail vai estar na sua tela daqui a pouquinho, tá bom? Vamos deixar para vocês também dúvidas, porque a aula foi, né, quase que explosiva, né? Até queimar dinheiro que você não vai fazer em casa. A gente não queimou dinheiro. Não, a gente não queimou dinheiro, desculpa, não mesmo. Ninguém é maluco, né? E voltando na ética, né? Seria ético também. Mas voltando, 10 minutinhos para tirar dúvida, você pode escrever no chat que a gente te responde. E a gente agradece, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Um grande beijo e fique com a gente sempre. E a gente espera vocês ano que vem. Tendo aula comigo, professora Isis, Juliana. professora Ju. Até, gente. Beijo. Tchau, tchau.